Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Alimentos desse Senai Rio Grande do Norte, o pod mais gostoso de conteúdo que vocês vão ver neste canal. Mas antes da gente começar, curta, compartilhe e comente conosco. É muito bom ter vocês junto da gente. E quem está junto da gente aqui hoje é a Andréa. Tudo bom, Andréa? Tudo bom, Moza? Olá, pessoal. Olá, Lorena. E como ela falou, Lorena, antes de você se apresentar, tá, Lorena? Eu vou pegar aqui um pouquinho na minha cola, né? E vou dizer quem é Lorena, né? Na verdade, o nome dela é Adla Lorena Moraes Lima. Ela é médica veterinária, auditora fiscal da Vigilância Sanitária da Suvisa do Rio Grande do Norte, especialista em vigilância sanitária e epidemiologia, especialista em consultoria de alimentos, mestre em bioquímica e doutora em ciência da saúde. Antes de começar, prefere doutora Lorena, Lorena, como é que você gosta de ser chamada? Lorena. No dia a dia, né, a gente se chama sempre pelo nosso nome, nosso, né, natural. Não precisa nenhum título para para me reconhecer como Lorena. Realmente, olhe, vocês que não são da área de alimentos, esses nomes assim, Lorena, Lígia, enfim, são nomes que é muito conhecido dentro da indústria de alimentos, e Lorena é uma pessoa bastante conhecida aqui dentro do nosso estado, pela atuação dela, né, frente à vigilância sanitária. E ela hoje está representando, né, a Suvisa, né? A gente convidou a Suvisa para esse momento porque esse podcast ele é alusivo ao Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, um dia que é comemorado a cada 7 de junho desde 2019 pela OMS. Tá? E aí, para a gente começar esse bate-papo, Lorena, falar de segurança dos alimentos, como a gente encontra em casa, segurança dos alimentos é apenas fazer a higiene das mãos ou de repente fazer uma higienização de uma salada? O que é que engloba segurança dos alimentos? Bem, segurança dos alimentos engloba um conceito bastante amplo, né? Não é apenas, é isso, mas não apenas isso. Então, dentro das nossas residências, é um dado importante falar aqui que a maioria dos problemas alimentares, das doenças de transmissão hídrica e alimentar, elas ocorrem dentro das nossas residências. E os riscos, eles podem vir de várias formas, tanto riscos microbiológicos, dos micro-organismos que podem estar contaminando esse alimento, como, por exemplo, uma bactéria, um vírus, um protozoário, como também pode ser um risco químico. Então, um desinfetante que se utiliza dentro da nossa casa e pode chegar a contaminar, por exemplo, um dos nossos alimentos. O próprio agrotóxico que é utilizado na produção agrícola, ele pode vir a contaminar esse alimento. É um risco químico e o próprio risco físico também, que esses riscos físicos estão associados muitas vezes dentro das nossas residências, há uma peça de por exemplo, de uma panela que se solta um parafuso, e isso acaba contaminando fisicamente o nosso alimento, e isso causa, por exemplo, quebrou um dente, machucou, engoliu um objeto O estranho, cabelo, né? né? Que O o pessoal cabelo não que prende, caiu, que, isso né? Tá é em o casa. cabelo, fio de cabelo. E então tem várias formas, riscos associados à segurança alimentar, né? Que nós podemos falar sobre isso. E um ponto bem importante que está relacionado à segurança, além da higienização, da desinfecção dos alimentos, mas também o controle da temperatura desses alimentos. Sim. Então, muitas vezes, a gente aquele alimento está pronto na nossa residência, nós preparamos aquele alimento muito cedo, nós vivemos em um estado que tem uma temperatura alta, né? Temperatura ambiente muito alta, então eu preparo aquele alimento muito cedo da manhã e deixo aquele alimento em temperatura ambiente, às vezes durante todo o dia até o anoitecer. Então, essa temperatura ela pode favorecer a multiplicação bacteriana, por exemplo, e isso causar uma infecção, intoxicação alimentar dentro da nossa residência. Isso é bastante interessante porque a gente chama de perigos invisíveis, né? Que são aqueles que a gente não consegue visualizar e enxergar que aquele alimento foi contaminado, né? Inclusive, nessa pesquisa alusiva ao Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, a OMS estima que cerca de 440 mil, ou entre 420 mil pessoas morrem por uma doença de origem alimentar, né? E aí,
pegando esse gancho desses cuidados que a gente tem que ter dentro de casa, André, o que é que você pode falar assim sobre as principais causas dessas doenças de origem alimentar, né? Ela vem realmente de casa, vem realmente da rua, vem do consumo de algum alimento que a gente chama estragado, como é que é? Como Lorena bem falou, a maior parte das doenças, né, de transmissão através dos alimentos, elas acontecem dentro da nossa residência. Isso começa desde a compra, a aquisição desse alimento, não é? Pela condição do local onde ele é adquirido, pela observância de prazos de validade, da condição da embalagem desses produtos, o acondicionamento, como Lorena falou, da temperatura. Então, se a gente está comprando um alimento que é refrigerado, que é congelado, a gente tem que cuidar da manutenção dessa temperatura, desde o local onde a gente está fazendo essa aquisição, o transporte até a nossa residência e a guarda desses alimentos na nossa residência, né? Cuidar de guardar primeiro o que é refrigerado e congelado na geladeira, cada um no seu local específico, né? O que é refrigerado na geladeira, o que é de congelamento no local do congelador. E a observância também de, como Lorena também muito bem falou, dos contaminantes químicos. Como é que eu vou armazenar os demais alimentos? Eu tenho um armário separado somente para os produtos de limpeza? Cuidado com esses produtos de limpeza também, né? Com o uso deles na desinfecção tanto dos alimentos como da cozinha, dos utensílios, e armazenar em locais distintos, alimento no seu armário próprio, no seu local próprio, e os produtos de limpeza no seu local próprio, né? Então, assim, é toda uma cadeia, desde a produção primária lá na fazenda ou no campo, a indústria, no caso dos alimentos industrializados, o comércio, a distribuição e nós na manipulação, né? Observar também as condições de manipulação dos alimentos que têm essa instrução contidas no rótulo. Muitas vezes está lá escrito, a gente precisa aprender a ler rótulo. Não, é verdade. E assim, e o problema às vezes acontece da falta de informação, né? Sim, Acho que talvez a maioria dos problemas acontece por isso, né? Às vezes tem algumas informações que estão contidas lá no rótulo. Após aberto, consumir em em tantos tantos dias, e dias, as armazenar pessoas. sob refrigeração, trocar de embalagem, muitas vezes está escrito, né? Exatamente. Então, pessoal, você que está aí do outro lado, se você ainda não lê rótulo, aqui tem algumas dicas primordiais passadas por André e por Lorena, né? Prazo de validade, ler as instruções contidas no rótulo, ver se tem informação de armazenamento e temperatura, né? E também como a gente consegue consumir ou como pode consumir esse alimento após aberto. E aí, aproveitando esse contexto, eu queria ver com Lorena o seguinte: a gente escuta muito dentro da nossa casa que se o alimento possivelmente pode estar contaminado, a gente fervendo já resolveria o problema. É assim mesmo? A gente pode só apenas ferver e pronto e não ter mais nenhum cuidado, Lorena? Como é que a gente faz isso no nosso dia a dia? É, muitas pessoas acreditam que a gente resolve alguma contaminação do alimento, uma contaminação, por exemplo, por um micro-organismo, uma bactéria, apenas fervendo um alimento. Só que nós temos inúmeras espécies de bactérias e cada bactéria dessa ela tem uma característica. Então, algumas infecções, toxinfecções alimentares, ela vem da produção de uma toxina por esse micro-organismo, que muitas vezes não é inativada pela alta temperatura. E muitas vezes, realmente, aquele micro-organismo, ele digamos assim, inativado com a temperatura, o micro-organismo, mas às vezes uma toxina não é. Então, é importante que a gente tenha esses cuidados de conservação para que não haja contaminação desse alimento dentro da nossa casa. Então, seguindo realmente essas orientações da conservação do alimento refrigerado, e realmente no processo de cozimento, também isso é uma etapa bastante importante, esse alimento ele ser cozido numa temperatura que a gente chama o centro geométrico desse alimento, ele atinja no mínimo ali uma temperatura de 70, 80 graus, que é o ideal para a gente inativar alguns micro-organismos. Então, é bastante relevante a gente ter esse cuidado. Então, às vezes as pessoas gostam de consumir uma carne mal passada, e isso pode sim ser uma forma desse indivíduo desenvolver uma infecção, uma toxinfecção alimentar.
Ah, eu gostei muito porque assim, você veio puxando isso para a importância de você conhecer o micro-organismo, se ele produz toxina, se ele não produz, né? Quais são as consequências disso? E eu acho que está muito ligado ao tema desse ano, né? Que se chama Ciência em Ação, né? E quando a gente pensa em ciência, e principalmente você que está representando aqui a vigilância sanitária, a gente vê logo a Anvisa como um norte, né? Lógico, desde a produção das legislações sanitárias que a gente tem aqui no nosso país, como também regulamentando produtos, serviços, uma série de coisas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como acontece o dia a dia de vocês dentro da vigilância sanitária. Então, só para esclarecer que nós formamos um sistema. Então, nós temos nacionalmente a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no Estado. Nós temos as coordenações estaduais de vigilância e nos municípios também. Então, além disso, nós temos os laboratórios, que dá todo o suporte, os laboratórios centrais, suporte com relação a análises necessárias desses alimentos, por exemplo. Então, é toda uma cadeia, todo um sistema relacionado a essa segurança. Então, como você bem disse, a ciência, né, que é o tema principal aqui, né, a ciência em ação, alusiva ao Dia Mundial da Alimentação, né, da segurança dos alimentos. Então, vem disso. Tudo que é posto dentro dessas legislações, dessas exigências, né, dessas normas, então, muitas vezes as pessoas acreditam que é algo tão burocrático, é mais para burocratizar, é mais para dificultar a regularização de alguma empresa, mas não é. Tudo que está posto, ele é baseado em várias normas, não só nacionais, mas orientações de organismos internacionais, como o Códex Alimentares, a FAO, né? Então, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, né? Então, há todo um estudo, a ciência por trás de tudo isso, pesquisas. Então, a pesquisa sobre os micro-organismos, a ação dos micro-organismos, a pesquisa para descobrir quanto aquele produto industrializado ele pode ficar na prateleira. Então, quando nós temos um produto ali que diz que o prazo de validade dele são 6 meses, é porque houve todo um estudo, existe uma ciência por trás daquela validade. As empresas, as indústrias, elas não estabelecem de forma aleatória. Eles fazem testes de prateleira, que a gente chama de shelf life. Então, assim, são estudos que vão embasando a nossa ação no nosso dia a dia, nosso fazer de vigilância sanitária. Então, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Esse é um guia para o mundo, né, para a segurança. É tanto que esse é um dia mundial. O mundo inteiro vai parar para pensar e refletir de que forma se pode dar maior segurança alimentar para o mundo. Então, é um coletivo Uhum. pensando sobre essa segurança. Não, e perfeito, porque assim, muitas pessoas veem a vigilância sanitária como aquela pessoa que vem fiscalizar, né? Eu acho que o ato de fiscalizar é uma atividade, né? O que vem por trás disso é justamente essa proteção que vocês têm, essa obrigação e preocupação com a sociedade, de nos proteger de qualquer perigo. Então, Proteger a saúde, né, da população. exatamente. Então, gente, o fiscal não vai na sua empresa para lhe multar, ele vai para realmente checar se as práticas estão ocorrendo conforme a legislação. Então, não é nada tirado da cabeça do fiscal, não é, Lorena? E como você disse, é uma legislação construída com normas, com ciência, né? Além disso, através também do debate junto com a população, né? Quando a norma, antes de ser lançada, ela vem para um momento de Sim, debate, a gente né? está aí com várias legislações, inclusive, desculpe lhe cortar, Mozart, mas a gente vem com a agenda da Anvisa, assim como do Ministério da Agricultura Agenda também, com a regulatória. agenda regulatória já acontecendo, acredito que desde 2020, mais ou menos, né, a gente já tem tido várias mudanças de padrões legais, né? Isso. Toda uma revitalização de toda a legislação que a gente tem sanitária de alimentos no Brasil, e não é em vão, né? Não é à toa. Tem cabeças pensando ali por trás, existe a contribuição da sociedade, como você estava falando no momento que eu lhe cortei, tem legislação aberta aí para consulta pública, que é assim que é denominado, né? Então, tem aquele prazozinho da consulta pública, onde qualquer cidadão pode contribuir. Exato. Então, assim, ó, uma normativa, uma legislação, que não é nem norma, é lei mesmo, que ela é construída a várias mãos, Um né? exemplo que eu vi, são os novos alimentos. Então, muitas Sim, vezes, no decorrer dos anos, surge um novo alimento.
Que Uhum. não E se esse enquadra em nenhuma e o novo legislação. alimento, ele não se enquadra, a gente não tem padrão para nenhum desses alimentos. Então, a empresa, a indústria que quer produzir aquele novo alimento, ele tem que realmente comprovar à Anvisa que é um alimento seguro, é isso, que Uhum. ele traz uma característica que vai agregar à saúde da população. Então, tem todo. E isso é um movimento. Então, é provocado pela indústria e a Anvisa ele tem que realmente vir junto para trazer o padrão regulatório daquele alimento. Então, às vezes surge um alimento, um alimento recente, não tão recente, mas a kombucha. Então, Sim, a kombucha Sim. não existia, assim, sim. ninguém, assim, não era comum, né? Não era comum a gente ter essa Isso, era uma coisa bem comercialização artesanal, é a uma coisa muito kombucha. artesanal, então não tinha essa coisa industrializada. Então, quando surgiu, não se sabia nem quem iria fiscalizar, pelo padrão se era a Vigilância Vigilância Sanitária, do se era o Ministério da Ministério. Agricultura. Hoje foi definido que é o Ministério da Isso. Agricultura. Então, assim, coisas vão surgindo, alimentos novos vão surgindo, bebidas novas vão surgindo, e aí a gente tem que acompanhar muitas vezes a indústria ela é muito mais rápida no Sim. desenvolvimento do que a regulação. Sim, Então, a indústria vai à frente e a regulação muitas vezes vem atrás para resolver, para colocar parâmetros e demonstrar realmente uma segurança para aquele alimento. Isso é muito importante. Eu gostaria de juntar um pouquinho das duas, né? A gente falou aqui sobre a preocupação, né, de regulamentar a indústria, né? Nós falamos da indústria e puxando aqui para o Senai, né, que é onde a gente realmente dá esse apoio para a indústria, né, principalmente nas implantações dos programas de gestão e segurança dos alimentos. Eu pergunto para a Andrea, Andrea, onde é que a gente enxerga nesses programas a ciência em ação, né? Pegando aí para o nosso tema mundial da segurança dos alimentos desse ano de 2025. perfeito, Mozart. Vamos falar, exemplo do APPCC, que é um dos programas que a gente trabalha muito nas indústrias, né? Que é a análise de perigos e pontos críticos de controle. O APPCC ele é todo baseado em ciência, desde o desenvolvimento dele, lá na década de 60, quando o homem foi à Lua, um assunto que a gente já conversou, Lorena, em outro episódio do nosso podcast. Então, os parâmetros, além da metodologia, ela tem caráter científico, né? Ela tem uma sequência lógica a ser seguida, a escolha dos perigos, a determinação dos pontos críticos de controle, como ela é feita, é um estudo, não é aleatório, né? Não é um programa, como a gente diz, de gaveta que a gente chega e joga ali. Não, tem todo um estudo daquele processo de fabricação daquele alimento e também relativo aos limites. Porque, na verdade, o que a gente vai controlar no APPCC, nos pontos críticos de controle, são os limites. Então, para a definição desse limite, a gente usa de trabalhos científicos, quando a gente não tem uma legislação que tenha isso escrito, alimentos novos também, novas tecnologias. Então, o histórico da empresa, o histórico de algum cliente que está comprando daquela indústria, né? Às vezes ele tem um padrão dele, e muitas vezes é o que a gente tem que fazer um estudo mesmo, de contratar muitas vezes centros de pesquisa para fazer um estudo daqueles limites, para que sejam definidos e que aquilo seja seguro para quem for consumir aquele produto. Então, isso é o dia a dia da gente, Senai, na indústria de alimentos. Perfeito. E assim, falando desse contexto e pensando em segurança dos alimentos, Lorena, quando vocês vão lá numa visita de fiscalização numa indústria, quais são aqueles cuidados mais básicos que nenhuma indústria, seja, quer dizer, não só indústria, mas bares, restaurantes, aqueles cuidados básicos que não pode faltar, como se fossem os 10 mandamentos ali. Eu tenho que, no mínimo, pensar, sei lá, lavar a mão, tomar banho, usar fardamento. Quais são aqueles cuidados mais básicos que vocês bate o olho e precisa realmente olhar dentro dessa fiscalização? Bem, nós temos nas nossas legislações o que chamamos de procedimentos operacionais padronizados. Então, algumas legislações de serviços de alimentação, de indústria de alimentos, traz um rol de procedimentos necessários para que essas empresas elas se adequem para ter a segurança daquele alimento. Então, por exemplo, controle de temperatura é um desses, controle de potabilidade da água, que são pontos críticos, controle de resíduos. Então, são pontos importantes, né, que a gente. O controle de higienização é algo também fundamental.
higiene dos manipuladores, segurança e higiene dos manipuladores. Então, são alguns procedimentos ali que nos guiam, que a gente considera, não, porque existem estudos que consideram que são mais críticos dentro daquele estabelecimento. Porém, tem muito também da nossa sensibilidade enquanto fiscal. Então, muitas vezes a gente chega em um determinado serviço e a gente vê ali de pronto algo que realmente está pondo, tá em iminente risco à saúde da população. E a gente tem que intervir de forma imediata ou interditando aquele estabelecimento. Não é de praxe a gente fazer isso, né? Uhum. Mas só em situações críticas a gente já chega realmente tendo a necessidade de fazer uma interdição. Mas uma interdição de forma cautelar, né? Para que isso não recaia sobre a saúde da população. E um ponto importante, enquanto vocês trazem o papel, né, do sistema aí, da FIER, do SES, SENAI, enfim, porque quando nós chegamos em uma empresa, em uma indústria, que a gente percebe que ela já tem, por exemplo, a PPCC implantada, né, as boas práticas implementadas, ou uma indústria que já tem uma certificação. Então, essa empresa a gente já vê com outros olhos, porque a gente vê que é uma empresa que ela tem uma cultura de segurança dos alimentos. Então, é uma empresa que está preocupada em garantir uma qualidade e uma segurança daquele alimento. Então, realmente agrega muito valor à cultura daquela empresa, quando ela realmente, por exemplo, busca uma certificação. Então, é algo realmente que é um diferencial quando a gente se depara com empresas que possuem já essas certificações. A gente fica feliz, né, Marcelo, de ouvir. Ah, com Deu certeza. muito. Não, com certeza, eu acho isso muito importante, até porque, assim, você falando, eu estava me lembrando de algumas coisas clássicas que às vezes a gente pergunta nos treinamentos quando a gente está dentro das indústrias, né? Uma delas é perguntar se o colaborador, ele consome o próprio produto que produz, né? Porque eu acho que aquele colaborador que não tem confiança nos seus atos diários, né? E a gente sabe que, digamos assim, a responsabilidade é coletiva, não só, lógico, do empresário, do responsável técnico, mas todos os colaboradores, desde do porteiro que controla o acesso das pessoas que entram dentro daquela indústria, até a última pessoa responsável por etiquetar aquele produto e mandar para a distribuição, são responsáveis nesse contexto, né? Mas assim, saindo um pouquinho desse assunto, eu queria dar uma dica de ouro para quem está em casa, do outro lado, assistindo, nos ouvindo ou curtindo aqui nosso podcast. Gente, a gente está falando de produtos regulamentados, né, de empresas que têm CNPJ, mas a gente sabe que muitas vezes acontece da pessoa comprar aquele produto que está embalado e não tem nenhum CNPJ, nenhum telefone de contato. Quais são os perigos que essa pessoa, digamos assim, pode sofrer ou pode passar por uma situação como essa, de comprar um produto que não tem nenhum registro, digamos assim? Exato. É um grande perigo, né? Então, nós já vamos dizer que é um grande perigo. Porque o primeiro ponto, a questão da rastreabilidade desse produto. Ou seja, se acontecer, se nós tivermos alguma ocorrência, alguma notificação, por exemplo, de uma doença de transmissão alimentar, e numa investigação definir que foi pelo consumo de um determinado alimento, então nós vamos trabalhar na rastreabilidade daquele produto, para a gente entender, ó, desde quando ele foi produzido, onde ele foi comercializado, até chegar ao consumidor. Então, no momento que eu não tenho, por exemplo, uma carne que ela é oriunda de um abate regularizado e vem, por exemplo, de um abate clandestino, eu não posso garantir que, por exemplo, aquele alimento, aquela carne, ela não foi abatida, por exemplo, com uma tuberculose, com uma Sim, com o brucelose, animal já né? doente, Com um por esse animal doente motivo, e que muitas vezes é abatido, né? exato. Então, muitas vezes esses animais que eles não estão aptos a ir para um abate, que eles passam por uma inspeção que a gente chama ante-morte e pós-mortem. Sim, Então, durante uma inspeção, um abate regular, tem toda a inspeção dessa carcaça para ela ser liberada para o consumo. sim. No momento que eu me dirijo, por exemplo, a uma feira e compro uma carne dessa, que eu não sei a origem dessa carne, de onde ela foi abatida, ela pode estar trazendo consigo contaminantes que vai, com certeza, impactar na minha saúde. E aí vai além, claro, produtos de origem animal, de uma forma geral, né? Carnes, leite, Sim, laticínios, né? Mel, sim. ovos.
mas também um produto industrializado. Então, uma empresa que está industrializando um produto, ela tem que ter todo um critério de controle de qualidade, de boas práticas implementadas para ela garantir uma segurança para esse Seleção de alimento. fornecedor, né? Uma seleção de Matéria-prima. fornecedor, exato. Então, muitas vezes, um exemplo, eu tenho uma indústria de gelados comestíveis, uma indústria de sorvete. Então, eu produzo um sorvete, eu tenho uma máquina de pasteurizar aquela calda daquele sorvete, porém, após a pasteurização, eu tenho uma etapa que eu adiciono um ingrediente ali. Ah, uma castanha, hum, um chocolate Umas granulado, passas. umas passas. Então, esse ingrediente que foi ali ao final da preparação, se ele não for de um fornecedor certificado de qualidade, que tenha controle de qualidade, aquele meu sorvete que passou pela pasteurização, ele passa ser contaminado ali naquela última etapa. E esse sorvete não passa mais pela pasteurização. Então, assim, a gente tem que ter muito critério nessa questão dos fornecedores, porque muitas vezes você tem alguns procedimentos operacionais implantados na indústria, mas às vezes peca no fornecedor. Então, Sim. eu não, ou então, eu vou fazer a seleção do meu fornecedor. Eu exijo, por exemplo, que esse seu fornecedor tenha o alvará da vigilância sanitária, ou ele tenha um registro no Ministério da Agricultura, ou no órgão, no IDIARN, que é um órgão estadual aqui. Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado e nos sensibilizar no sentido de realmente saber a origem do nosso alimento. Perfeito. E aí, Lorena, você falou em rastreabilidade. Eu não sei se você ou até a Andrea pode nos dizer algum caso, não precisa citar o nome da empresa ou algo, mas que a gente teve que fazer alguma rastreabilidade recente, né? E a gente sabe que rastreabilidade é quando o perigo ele pode realmente atingir a população, né? Então, assim, algum caso para a gente só elucidar aqui para o pessoal que está aqui nos assistindo, como é que normalmente acontece. Pode citar até algum recolhimento recente, se você lembrar aí. Eu lembro bem, não foi tão recente, mas de um achocolatado. Sim, Não sei se vocês recordam isso. De um Sim. achocolatado que teve uma repercussão nacional porque era de uma marca nacional. Então, houve a necessidade de um recolhimento porque houve uma contaminação química. sim. Então, de um produto utilizado, né, na higienização dos equipamentos, não foi feita o enxágue adequado e contaminou aquele lote daquele achocolatado. E um chocolatado que causou lesões cutâneas na boca, né, Esôfago, no né? De esôfago, enfim, no crianças, trato inclusive. gastrointestinal. E houve aí um impacto, uma repercussão nacional. Mas temos casos, por exemplo, também de fraudes. Por exemplo, Sim. nós recente, ano passado, eu acho, nós recebemos uma denúncia de uma empresa que produzia queijo e estava utilizando o rótulo com um registro no IDIARN de outra empresa ou empresa que não existia, um registro Uhum. falso. Então, assim, nós tivemos que intervir no sentido de sinalizar essa problemática para todas as vigilâncias do município, para que realizasse a busca ativa desse Sim. alimento com esse rótulo, que era um rótulo falsificado, e para que houvesse esse recolhimento. Então, são coisas que muitas vezes, eu preciso de um rótulo, então a gente tem que estar atento até a isso, porque esse rótulo também pode ser falsificado. Sim, sim. E aí, por mais que tenha o rótulo, mas ele pode ser. Então, como nós sabemos, no caso que está sujeito à vigilância sanitária, conhecemos as empresas do estado, então a gente reconhece, essa empresa. Eu chego às vezes no supermercado e vejo, opa, esse é um biscoito que é produzido aqui nesse município do Rio Grande do Norte, porém esse biscoito não é cadastrado na vigilância sanitária. Ou seja, esse biscoito está chegando a uma rede de supermercados do estado e ele está sendo comercializado sem, sem alvará sanitário. Então, muitas vezes, no Clandestinamente, nosso né? dia a dia, nós consumidores, também como consumidores, nós também precisamos de estar atentos. Atentos. E eu acho que também há um compromisso das empresas, de uma forma geral, na seleção dos seus fornecedores. Então, se eu vou no supermercado, nós temos grandes redes de supermercados aqui no nosso estado, então eu acredito que
eu tenho que ter uma segurança que aquele supermercado está colocando à venda produtos de qualidade, produtos seguros, produtos que têm rastreabilidade, produtos que a empresa tem alvará, tem registro. Então, às vezes a própria marca demonstra essa segurança para o consumidor e a gente confia. Então, tem que ter um compromisso também das empresas nesse sentido, da seleção dos seus fornecedores, como a Andrea falou, como é muito importante isso. É verdade. E esse podcast está super especial, tá cheio de dicas maravilhosas para você que está aí do outro lado. Então, curta, compartilhe, comenta, manda no grupo da igreja, no grupo da escola do menino, manda em qualquer lugar. Tá? Tô dizendo isso, mas antes de a gente chegar nos momentos finais, eu gostaria que Lorena falasse um pouquinho das ações da vigilância sanitária, não apenas alusiva ao Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, mas o que é que a vigilância sanitária promove de ações para a nossa sociedade, para que todo mundo fique de olho nas ações da Suvisa, seja se o seu município tiver vigilância sanitária municipal da sua Covisa, né? Então, para que a gente fique antenado nesse tema que é tão importante. Então, para além da nossa ação de fiscalização sanitária, né, que a maioria das pessoas nos reconhece como fiscais, como inspetores sanitários. Então, para além disso, nós trabalhamos também com a parte de educação sanitária, tanto para a população como para o setor regulado, ou seja, para as indústrias, para o comércio, para trazer essa orientação de como eles devem trabalhar, como eles devem se adequar as legislações, que muitas vezes surgem novas legislações e a partir disso muitas dúvidas vão surgindo por parte do setor regulado. Então a gente também tem esse papel de estar orientando. Nós, enquanto Estado, temos um papel fundamental de estar apoiando as vigilâncias sanitárias dos municípios do nosso Estado, capacitando esses profissionais, dando suporte a esses Eu tenho profissionais. visto muitas postagens, inclusive no Instagram da Suvisa, com os treinamentos, as capacitações com as vigilâncias Isso. municipais. Então, como eu falei mais no início, né? Nós somos um sistema e nós temos esse papel também de estar formando essas equipes do município, porque nós temos um estado, né, o Brasil é muito grande, né? Então, a gente precisa realmente ter esse trabalho descentralizado para que a segurança realmente chegue a esses municípios. E por muitas vezes a gente não consegue realmente estruturar essa vigilância em alguns municípios, e aí realmente precisa que nós façamos essa ação nos municípios, né? Então, e tem toda essa parte também de regulação, né? A gente também regula de forma complementar, então, às vezes, é algo que é muito específico da nossa região, não existe um regulamento federal, então a gente precisa regular esse tipo de serviço. A gente também trabalha nesse processo de regulação, na produção de portarias, de alguma lei nesse que for necessário, e dá esse atendimento de denúncias, suporte ao Ministério Público. Então, nós recebemos muita demanda de Ministério Público, porque essas denúncias chegam até eles e nós somos demandados no sentido de investigar aquelas situações e emitir pareceres, relatórios sobre determinadas situações. E estamos aí, com outras infinidade de ações que o dia a dia nos desafia e a gente está sempre aí disponível também, contando, como vocês disseram, com a ciência nos ajudando a executar as nossas ações. Andréa, poucas palavras para quem está em casa. Ciência em ação. Então, gente, ciência em ação. Tudo que a gente trabalha, estou falando como pessoa que trabalha na área de alimentos, de segurança de alimentos, como a gente já disse aqui, é baseado em ciência, nada é aleatório, nenhuma legislação que existe atualmente, ela foi criada aleatória, inclusive existem normativizações juntando as legislações dos países, por exemplo, do Mercosul, né? A gente está com muita legislação padronizando para o Mercosul como um todo. Nosso trabalho todo, tanto da vigilância como o nosso de consultoria, de auditoria nas indústrias, também tem esse fundo científico. Desenvolvimento de novos produtos, Lorena tão bem falou, né? Nós estamos aí na atualidade com tantos desafios, até pelas mudanças climáticas e tudo que está acontecendo no mundo. Então, a população crescendo, nós precisamos realmente de novos alimentos. A gente tem que garantir como alimentar essa população toda de forma segura, né?
como um dos slogans antigos do próprio Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, se não é seguro, não é alimento, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Nós temos que nos dar as mãos, população, órgãos de regulamentação, órgãos governamentais, institutos de pesquisa, enfim, para garantir que o alimento que seja consumido, que seja ofertado, primeiro que haja alimento a ser ofertado e que seja seguro, que não cause morte de nenhuma pessoa, principalmente que a maior parte dos atingidos, das pessoas que falecem em virtude das doenças transmitidas através dos alimentos, são crianças, né? De 0 a 5 anos, que são os indivíduos que têm as defesas mais baixas. Então, é garantir o futuro da nossa espécie. É essa a mensagem que eu queria deixar. Vamos nos dar as mãos juntos, tendo atitude baseada na ciência e não da nossa mente, né? Assim, vou misturar isso com sei lá o quê, e a gente não sabe nem o que vai sair daquilo ali. Então, vamos seguir as regras. Perfeito. E gostaria, Lorena, de agradecer, né, através de você, primeiramente você, né, por esse bate-papo gostoso aqui conosco. Como a gente costuma dizer, é o pod mais gostoso, lógico, de conteúdo aqui do Senai Rio Grande do Norte, mas através de você também agradecer os demais colegas da Vigilância Sanitária, né, que desempenham um papel fundamental na nossa sociedade, e gostaria de convidar você que está aí do outro lado para nos visitar neste mês de junho, né? Aqui na nossa biblioteca do RIT, do Senai Rio Grande do Norte, aqui na Morro Gouveia, vai ter uma exposição que vai durar desde o dia 11 de junho até o finalzinho do mês, onde a gente vai ter uma parte interativa para que vocês interajam melhor com esse tema abordado aqui hoje, além de nos dias, só me confirme se estou certo, 9, 10 e 11, né? Com as exposições dos consultores Aureliano Miranda, André Amaral e eu falando um pouquinho mais sobre esse tema. Agradeço também a Robson na nossa produção e a Aurel que ficou hoje na nossa produção e aguardamos vocês no nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigada, Lorena.